retornando então aqui ao nosso módulo de reumatologia, eu venho com uma aula de uma doença extremamente prevalente. Aqui eu falo é doença, fibromialgia existe, que é a fibromialgia, como dito. Uma questão pessoal, inclusive, que eu vou trazer para vocês aqui, que é quase um desabafo, tá? Enquanto a gente faz aqui a aula do MedConf. Fibromialgia está sempre presente no cabeçalho dos pacientes. Aqui em São Paulo, eu sou do HC, fica mais fácil. A gente trabalha em vários locais como clínico, até como uma fonte de renda extra para a residência. E é possível, é necessário. A gente sabe que São Paulo o custo de vida é alto. Toda vez que eu pego um plantão, seja UTI, mas principalmente UTI, e eles colocam lá no cabeçalho fibromialgia, já vem um quê preconceituoso de que um paciente difícil é um paciente chato. Vamos parar com isso, não é bem assim, tá? Dá para colocar assim no cabeçalho fibromialgia, mas não necessariamente o paciente fibromialgico é sinônimo de um paciente difícil, um paciente complicado, um paciente poliqueixoso. Não, não necessariamente. Toda vez que eu vejo, principalmente o pessoal passando plantão, já passa com esse estigma. Não. Ponto. Não dá para deixar esse paciente estigmatizado. A fibromialgia, sim, é uma uma doença que existe, que necessita de tratamento. Não dá para estigmatizar como sendo um paciente chato, difícil, complicado. Não. Quando a gente fala de fibromialgia, eu já reintroduzo uma questão que eu introduzi lá no finalzinho da questão de osteoartrite. Era uma mulher de meia idade com dor generalizada, sintomas constitucionais, alguns sintomas abdominais e constipação, com exames laboratoriais bem inocentes. Aqui eu pedia, nessa questão lá do Ceará, pedia qual a medicação mais indicada, qual a abordagem farmacológica mais indicada. Reintroduzindo fibromialgia, quando a gente fala de fibro, eu tenho que pensar como sendo um componente de uma síndrome dolorosa crônica. Interessante, né? É uma síndrome que tem um conjunto de sinais e sintomas, naturalmente, de dor com uma evolução crônica. Em geral, a fibromialgia, a gente vai ver que é um componente que tem uma associação de dor generalizada, em geral, que acomete vários quadrantes, e fadiga. Ou seja, eu tenho dor e um sintoma constitucional, entre aspas, constitucional, mas é um sintoma já de fadiga. É uma doença prevalente, eu sempre brinco na prevalência, né? 2 a 2,5% da população. 2,5% da população são 4 milhões de habitantes no Brasil, quase 5, né? A gente está em 220 milhões agora. É, como eu sempre brinco, é uma pandemia de Covid. Se a gente for juntar aqui as doenças reumatológicas que eu já citei nas aulas que vocês assistiram, dá para notar que a gente está hoje, no momento que eu gravo essa aula, com 20 milhões de casos de Covid. Só na soma de todas as doenças reumatológicas que eu falei, já ultrapassou 20 milhões. Olha como é uma especialidade importante, olha como as doenças são prevalentes e muitas vezes subdiagnosticadas. Então, é esse a visão que eu quero mudar de vocês aqui. Não é só preparo para a residência, mas é sim uma mudança de visão para a vida de vocês como clínico, como cirurgião, o que quer que seja. É um predomínio natural em mulheres, inclusive com uma prevalência, com uma taxa de 9 para 1, tá? Uma incidência de 9 para 1. Mais comum que seja entre 25 e 65 anos, mas eu posso ter início mais tardio de fibro, que é naturalmente uma fibra que eu tenho que fazer ficar mais de olho, eu tenho que ver um diagnóstico diferencial mais claro. E é mais comum em pacientes que apresentam doenças crônicas. Aqui, quando eu cito doenças crônicas, eu não cito apenas doenças reumatológicas, mas, por exemplo, paciente oncológico, naturalmente é um paciente que vai ter uma predileção maior a desenvolver fibromialgia, e o paciente psiquiátrico também, tá? Existe uma correlação muito grande desses 3 grupos de doenças com a fibromialgia. Quando foi estudado fibromialgia, foi visto e estudado se existia correlação genética, e foi notado que sim. Existe, inclusive, no UpToDate em específico, apenas um artigo do UpToDate específico que cita sobre isso. Na prática, o que a gente vê? Sim, existe correlação familiar, existe correlação genética, existe correlação ambiental, principalmente relacionado à criação. Quando foram vistos principalmente gêmeos, tá? Foi visto sim correlação, inclusive quase de 50% entre um ter fibromialgia e o outro também ter. Então sim, existe questão genética envolvida. Aqui eu trago sempre os meus artistas, né? Lady Gaga, tá? Em 2013 foi quando ela comentou a primeira vez que tinha fibromialgia, inclusive quando ela cancelou uma série de shows. Existia uma dúvida, era fibro ou era lúpus, né? Mas ela mesma descreve como fibro e eu continuo mantendo Lady Gaga aqui como fibromialgia. Olhem como uma doença traz danos ao dia a dia. Cancelou uma série de shows, um prejuízo provavelmente milionário, né? E ela mesma hoje cita e comenta do seu quadro. Eu trago esse quadro porque esse quadro aqui é meu quadro preferido quando a gente fala de fisiopatologia relacionada à fibromialgia. Dá pra ver que eu não coloquei nenhuma transição de forma objetiva e de forma quase que por um motivo óbvio. Eu quero aqui pensar como sendo a fibromialgia como uma sensibilização central, principalmente relacionando com 2 termos, hiperalgesia e alodínia.
É um paciente que sente dor além do habitual. O toque que eu toco aqui, por exemplo, aqui, não é a mesma coisa que eu sinto no paciente fibromialgico. Eu sinto algo confortável, eu sinto um toque. Eu sinto meu dedo tocando na região. O paciente fibromialgico, por um componente tanto de alodínia, que às vezes é localizada, quanto de hiperalgesia, que é um componente global, vai sentir uma dor mais intensa por um componente de sensibilização. Ele é centralmente sensibilizado. Ou seja, é um paciente que vai ter uma resposta inadequada aos estímulos habituais que em qualquer pessoa não traria o mesmo impacto. Quando a gente fala aqui de fisiopatologia, eu quero focar aqui e aqui. Eu tenho o aumento de duas coisas, eu tenho a redução de duas coisas. Isso aqui é importante para vocês entenderem terapia farmacológica. E também algumas questões de provas cobram, inclusive prova de título de reumatologia cobra isso. Eu tenho um aumento de dois componentes, da glutamina. Lembrar que a glutamina é algo que traz excitação neuronal, ao contrário da GABA, que é o neurotransmissor contrário à glutamina. E eu tenho aumento da substância P. Substância P vem do termo pain, em inglês mesmo, de dor. Quando eu faço líquor de alguns pacientes, mas em protocolo de estudo, isso não é realidade, eu noto que nos pacientes fibromialgicos eu inclusive consigo dosar e eu consigo verificar que há aumento de substância P no líquor. Essa hiperatividade glutaminérgica, esse aumento da substância P, tem algumas terapias em específicos que a gente vai comentar. Mas principalmente a gente tem duas coisas aqui embaixo. Eu tenho a redução de dois neurotransmissores. Eu tenho a redução tanto da noradrenalina quanto da serotonina. Se a gente for lembrar, é a mesma, muito parecida com a fisiopatologia da depressão. Muito semelhante. E lembra que na depressão eu faço tratamento com inibidores da recaptação, seja seletiva ou seja não seletiva. Aqui a gente já tem uma ideia do que vai ser tratamento. Clinicamente falando, esse é um paciente que vai ter principalmente dor. A queixa principal é dor. Quando a gente fala da dor, eu tenho que entender bem a característica da dor da fibromialgia. É uma dor difusa, ou seja, pode pegar o corpo inteiro. É uma dor generalizada e é um componente de evolução crônica. Não é uma dor que começou ontem para hoje. Eu acordei e comecei com dor generalizada. Não. É um paciente que já vem há meses queixando-se de dor. Não tem uma localização específica, a não ser que o paciente tenha um componente de partes moles associados. E, em geral, é uma dor que ele vai pontuar no VAS, lá na minha escala visual analógica, de moderada a forte, né, acima de 5. Tem que lembrar que é um quadro de dor de instalação lenta e que eu posso ter outros sintomas associados, tá? O paciente pode queixar de parestesia não acometendo um dermatólogo específico e ele pode comentar que as dores pioram com frio e com estresse. Não existe bem um componente associado, não existe uma causa fisiopatológica que descreva por que acontece isso, mas a gente sabe que é um sintoma associado. Os outros sintomas cardinais, além de dor, são sono não reparador. A própria questão que a gente viu lá atrás, a paciente fala assim, eu acordei quebrada. E é isso. Quando ela acorda quebrada, ela vai ter fadiga durante todo o dia, ela vai estar cansada durante todo o dia. Então são duas coisas que vêm muito juntos. O outro polo é o sintoma cognitivo. O sintoma cognitivo, inclusive para paciente da fibro, a gente brinca que no ambulatório de fibromialgia tem algumas pacientes que falam assim, estou conversando com o senhor, doutor, mas eu não lembro o que eu falei há 5 minutos atrás. Esse é um fibrofog, tá? Fog de neblina. Realmente ficou na neblina. O paciente não sabe, ficou perdido ali na neblina. Tem uma fumaça ali que não permite o paciente pensar. E é justamente isso que são os sintomas cognitivos. O paciente vai ter alteração na memória, dificuldade na concentração e dificuldade na análise lógica. Na prática, a gente fala o seguinte: o paciente não consegue preencher, por exemplo, um caça-palavras. É um paciente que não consegue acompanhar um noticiário na televisão. É um paciente que esquece mesmo coisas rápidas. Há um diagnóstico diferencial aí de demência, né? Muito claro, inclusive, que eu posso perder pontos no Mini-Mental. Mas não é um Mini-Mental ruim da demência, não é aquele Mini-Mental baixíssimo, baixo de 18. Aqui eu vou ter alterações mais sutis. O diagnóstico, eu não falei em nenhum momento de tender points. Vocês viram aqui? Lá nos meus critérios de 1990, sim, falava de tender points. Eu necessitava ter um número X de tender points para conseguir classificar meu paciente como portador de fibromialgia. Quando a CR lançou o critério diagnóstico de 2010, foi revisado em 2011 e novamente revisado em 2016, ele tirou o tender point. O tender point é muito inespecífico, não é necessariamente presente. Lembrar que o componente é uma dor generalizada, não é uma dor localizada, como eram os tender points, os 18 tender points descritos anteriormente. Para fazer diagnóstico, eu tenho dois índices aqui, ou um índice e uma escala, na verdade, para fazer a avaliação. Eu tenho um índice de dor generalizada, em que eu vejo 19 quadrantes do meu corpo, e eu tenho um score de gravidade dos sintomas, que avalia sintomas, principalmente cognitivos, fadiga e sono não reparador. Notem que eu tenho um polo de dor e um polo dos outros 3 sintomas cardinais. Então eu tenho aqui um sintoma cardinal que é dor, que eu vou avaliar, e aqui eu tenho meus 3 sintomas cardinais, que é fadiga, sono não reparador, sintomas cognitivos que eu vou avaliar.
O índice de dor generalizada é fácil. Eu simplesmente sento do lado do meu paciente e peço onde que dói. Acabou. Eu vou lá anotando e verifico e faço a soma simples de quantos pontos de dor meu paciente apresenta. E, no score de gravidade dos sintomas, eu faço aqui um nível de graduação. 0, o paciente não sentiu aquilo na última semana. 1 em nível leve, 2 em nível moderado, 3 em nível grave. A intensidade dos sintomas eu vou jogar lá. Fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos. O paciente vai falar para mim, eu senti um nível leve na última semana. Então eu pontuo 1, 1, 1. Por exemplo, eu não tive fadiga, eu não tive cansaço ao executar atividades. 0. Outro ponto que pontua no EGS, na escala de gravidade dos sintomas, é a quantidade de sintomas. Esse aqui são os sintomas somáticos. Lembrem que a fibromialgia não vem sozinha. Existe um grupo de doenças funcionais que a gente chama que podem estar associados. Quais são as principais que vêm associadas à fibromialgia? Cefaleia, que pode ser uma cefaleia crônica diária ou cefaleia tensional. Lembrar que a crônica diária é a evolução da tensional, né? Dor abdominal, eu posso ter um componente inclusive de síndrome do intestino irritável associado e naturalmente depressão. Aqui é diferente, aqui eu pontuo um para cada um do que o paciente teve na última semana. É bem subjetivo, tá? Eu pontuar que o paciente teve depressão na última semana sem ter uma avaliação complexa é difícil, mas a gente sabe que não é um critério perfeito, é mais um critério classificatório. O paciente teve cefaleia na última semana, pontua 1, independente do padrão. Teve dor abdominal, independente do padrão, pontua 1. Quando que eu vou dizer que o paciente é sim classificado como fibromialgia? Quando eu tenho maior ou igual a 7 quadrantes, e quando eu pontuo maior ou igual a 5 numa escala de gravidade dos sintomas, ou quando eu tenho acometimento de 3 a 6 quadrantes, e eu tenho muitos sintomas aqui, localizados aqui no EGS, maior ou igual a 9. Então são esses dois critérios aqui associados. Existem muitas críticas em cima desse critério diagnóstico, critério classificatório, melhor dizendo, da fibromialgia. Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa a melhorar, muita coisa a ser estudada. Talvez nos próximos anos eu traga uma nova escala, um novo critério classificatório para vocês. Uma parte que eu gosto muito, tá? Que é a parte do tratamento da fibromialgia, porque é muito amplo, muito legal. Não é tão complexo, mas é muito bom porque existe farmacologia envolvida. Vamos falar primeiro do nosso tratamento não farmacológico, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar é educar o paciente. Eu falo de uma forma muito clara, tá? O paciente tem que ficar claro com uma doença benigna e que não vai trazer nenhum dano e deformidade. Quando o paciente entra no consultório do reumatologista, o maior medo que ele tem é ficar com deformidade. De longe, vocês vão ver, na prática, no ambulatório, o maior medo que o paciente tem é ficar deformado. Fortalece. Fibromialgia não deforma. Fibromialgia é uma doença crônica, benigna, que não vai trazer nenhum outro dano que não seja a dor e os sintomas citados. Uma de indicação de terapia, que a gente sabe, é exercício físico, tá? No mínimo 50 minutos, 3 vezes por semana. Seja exercícios aeróbicos, pode sim fazer musculação, não tem problema. Outras modalidades não farmacológicas, inclusive tem um estudo no New England que fala sobre Tai Chi Chuan, que é uma meditação principalmente boa para idosos, porque acaba fazendo alguns exercícios que são mais leves, tá? É uma meditação associada a uma atividade física. Outra terapia com benefício é terapia especificamente cognitivo-comportamental, onde eu vou fazer segmento com a psicologia desse meu paciente. Eu vou colocar algumas metas. Esse paciente não vai ficar, por exemplo, com um componente psicanalista, tá? Que vai analisar a origem do quadro. Não, que é cognitivo-comportamental. Eu vou colocar metas. Eu vou modificar algumas visões que o paciente apresenta com a terapia. Então a TCC, sim, trouxe benefício. Agora, quando a gente vai falar de terapia farmacológica, existem algumas classes aqui, tá? Inclusive, algumas eu coloquei entre parênteses com asterisco. Eu quero focar aqui em específico em algumas drogas, tá? Primeiro, eu vou falar da duloxetina e da venlafaxina. É uma classe de medicações relativamente nova na medicina e não muito presente no SUS. Aqui no HC da USP a gente tem as duas drogas para ambulatório de fibro. Talvez seja o único lugar do Brasil, SUS, que a gente consiga fornecer duloxetina. Eu não conheço nenhum outro local que tenha duloxetina pelo SUS. A duloxetina e a venlafaxina são medicações duais, ou seja, lá na fenda sináptica elas vão inibir a recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Se vocês forem lembrar lá na fisiopatologia, eu citei para vocês e falei que existe uma redução de nor e serotonina. Então, inibindo a recaptação, eu coloco mais nor e mais serotonina na minha fenda sináptica e eu estou agindo na fisiopatologia da fibra. Essas são drogas que demonstraram os maiores benefícios. Eu gosto muito da duloxetina, tem menos efeitos colaterais, é mais fácil para progredir para a dose alvo. Eu começo em 30 mg, em 14, 15 dias eu aumento para 60 mg. A venlafaxina em geral tem os menores efeitos para fibra na dose maior de 150 mg por dia, mas ela costuma ter mais efeitos colaterais. Aqui eu trago para vocês uns anticonvulsivantes.
Estranho o anticonvulsivante, né? O anticonvulsivante que vai mexer tanto no canal de sódio quanto no canal de cálcio. Sim, eu vou reduzir a minha transmissão neuronal, e no momento que eu reduzo minha transmissão neuronal, eu reduzo aquela minha hiperatividade glutaminérgica e eu reduzo a liberação de substância P. Interessante, né? Os gabapentinoides, principalmente a pré-gabalina e a gabapentina, essa sim, um pouquinho mais presente no SUS, a GABA, são medicações âncoras no tratamento da fibro. Inclusive, eu posso fazer associação, por exemplo, e a gente faz muito na prática, tá? Entre duloxetina e pré-gabalina. A associação das drogas age em dois mecanismos diferentes que vocês viram, uma reduzindo a hiperatividade glutaminérgica da substância P e a outra fazendo o aumento da fenda sináptica de nora e serotonina. Os tricíclicos aqui estão em parênteses, em asterisco, por quê? São boas medicações, tá? O tricíclico consegue inibir, sim, também a recaptação tanto de nora quanto de serotonina. Mas, principalmente no idoso, traz muito efeito colateral. É bom porque é barato, é bom porque tem no SUS. Então, se o paciente tolerar uma amitriptilina, ou melhor, a nortriptilina, se for possível, é uma boa droga de manutenção. Aqui eu trago também, entre parênteses, o tramadol. Eu não cito aqui opioides. Vocês podem ver que não cito. Opioide nem está na gênese da fisiopatologia da fibro. Opioide vai mexer lá no receptor Mi, no receptor kappa, lá nos receptores opioides endógenos. E não vão mexer na minha fisiopatogênese da fibro. Mas por que o tramadol está aqui? Sim, o tramadol tem um benefício também como inibidor leve da recaptação de serotonina. E esses pacientes, em geral, toleram bem. Eu posso também incluir o tramadol em associação, por exemplo, com pregabalina. Inclusive, os estudos que avaliaram essa associação. Então, é uma droga que sim traz benefício. E é o único lá da classe opioid-like. Lembrar que o tramadol tem esse efeito da serotonina que traz benefício. Eu espero aqui com vocês, na fibromialgia, fortalecer uma questão importante, tá? Fortalecer a questão que fibromialgia tem tratamento. E fibromialgia não deve ser aquele cabeçalho para informar que é um paciente difícil. E que fibromialgia tem que ser entendida como sendo uma doença, que existe neuromodulação, que existe benefício, que existe tratamento. Existe tratamento não farmacológico, existe tratamento farmacológico. Então, fibromialgia por si só, minha ideia, além da aula, naturalmente, para trazer para vocês aqui um componente relacionado a existe terapia, existe tratamento, essa quebra de paradigma. Quando a gente vai voltar na questão lá da frente, vocês vão lembrar uma coisa muito importante, tá? Qual que é a opção terapêutica? É pregabalina. Espero ter ajudado. Concluo aqui mais uma aula do nosso Medical Hit. Muito obrigado. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também